Começaremos então falando da segunda lei da termodinâmica, né? E o mais importante, aqui é nós definimos o conceito da entropia. Mas antes, pessoal, eu gostaria de que vocês tivessem, né, uma introdução aqui sobre um enunciado muito importante, que é esse enunciado que vai caracterizar praticamente a segunda lei da termodinâmica. Primeiramente, vamos considerar uma situação como essa. Imaginemos que vocês tenham aqui uma fonte quente, certo? Então, aqui eu vou chamar de fonte quente, né, que é uma fonte de calor, né? Então, ela é quente, tá certo? E dessa fonte quente, nós temos aqui um processo ocorrendo, por exemplo, em uma máquina térmica. Eu vou representar o meu sistema aqui, pessoal, agora, como sendo esse círculo aqui, tá? Então, onde vai ter um fluxo aqui, né, de calor aqui para o nosso sistema, tá certo? E esse sistema, ele vai converter esta energia térmica em trabalho, uma máquina térmica, tá bom? Então, nós podemos dizer que, né, transformou em trabalho, certo? Esse é o conceito da máquina térmica, tá certo, pessoal? Esse é o conceito da máquina térmica. Numa máquina térmica, nós temos então o calor sendo convertido, né, em trabalho. A máquina térmica, ela utiliza, né, o calor de uma fonte quente em um processo e, como resultado, é trabalho. Bom, nós podemos representar isso na forma, né, de energia interna, né, do nosso sistema, ou seja, a energia interna vai ser o quanto ela recebeu de calor e o quanto ela transformou em trabalho. Mas vamos imaginar que ela pegou todo esse calor da fonte quente para transformar em trabalho. Bom, um fato curioso, né, um fato interessante da natureza e que vai caracterizar aqui a segunda lei da termodinâmica é que essa figura que eu acabo de fazer para vocês, na forma que se encontra, ela não pode existir. Por que ela não pode existir? Por causa que nós vamos ter parte desse calor, né, parte desse calor fornecido aqui por essa fonte quente, né, parte dele vai se perder, você não vai conseguir transformar isso em trabalho. Isso é isso é na verdade uma característica da natureza, né? E nós falamos que este tipo de situação é de que não é um processo, né, que tenha um único resultado, ou seja, toda a absorção de calor, né, desse reservatório quente, dessa fonte quente, né, não pode ser transformado completamente em trabalho, tá bom? Este daqui, isso que eu falei para vocês, é o enunciado de Kelvin, tá bom? Qual que é o enunciado de Kelvin? O enunciado de Kelvin, ele reporta que não é possível um processo, né, que tenha como único resultado a absorção de calor de um reservatório térmico, né, a sua completa transformação de trabalho. Então, imaginemos que aqui vocês tenham, né, uma quantidade de calor Q, tá certo? Esse Q não pode ser transformado completamente em trabalho, porque parte dessa energia vai se perder de alguma forma, tá bom? Então, esse é o primeiro enunciado que a gente vai ter que ter aqui para entender, tá certo? Para entender que o que acontece, então, né, num sistema termodinâmico, onde a gente tem a conversão de calor em trabalho. Então, podemos definir, né, agora uma nova grandeza, que é uma função de estado, que eu vou chamar de entropia. Entropia eu vou dar por S, tá, pessoal? Então, S vai ser agora como nós vamos escrever a entropia. Bom, primeira coisa, a entropia do universo sempre aumenta, tá, pessoal? Então, essa é uma das definições que a gente tem que colocar. Então, a gente consegue escrever que o ΔS total, certo, vai ser sempre maior que zero. Isso é uma condição que a gente tem que observar. E outra coisa também, a entropia a gente pode definir, né, a entropia como sendo o
calor, variação de calor reversível, né, pela temperatura. Tá? E, por exemplo, se a gente tiver uma transformação finita entre dois estados, vamos imaginar então que agora nós temos um estado aqui, ó, por exemplo, um sistema no estado inicial, tá certo? Você tem aqui seu sistema no estado inicial, passando para um estado final. Como que a gente calcula a entropia, né, desse processo, né? A gente pode falar que para transformações finitas, né, por exemplo, de I para F, né, nós podemos definir isso como sendo o quê? O ΔS, podemos definir como sendo a integral de I a F do dQ reversível, certo? Pela temperatura, tá bom? Então, essa é a definição da entropia. Então, se vocês têm um estado inicial até um estado final, é só vocês integrarem aqui o ds, que vocês vão ter, então, o ΔS desse processo. Lembrando que o ΔS é o S final menos o S inicial, ou seja, nós vamos ver que a entropia do sistema ela tende a aumentar, né, para um processo espontâneo, e nós vamos mostrar isso de acordo com as relações matemáticas que envolvem aqui a segunda lei da termodinâmica. Então, nós temos agora do enunciado de Kelvin, né, que não é possível, então, que todo o calor seja transformado em trabalho, né, e que esse fato, né, ele acarreta de que sempre vai ter um aumento da entropia do sistema. Esse aumento da entropia do sistema a gente pode definir como a entropia total do universo sendo maior que zero. Por exemplo, se aumentar a energia, se diminuir a entropia de um sistema, vai aumentar a entropia da vizinhança de tal forma que o ΔS total vai ser maior que zero, tá bom? E vice-versa. Né? Se, por exemplo, diminui a entropia da vizinhança, vai aumentar a entropia do sistema de tal forma que o ΔS vai ser maior que zero. Vamos dar um exemplo aqui de como nós podemos, então, trabalhar com esse conceito de entropia, tá bom? Então, nós temos aqui, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, que fica mais fácil a gente observar. Então, vamos imaginar a seguinte condição, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, vamos calcular a variação de entropia, né, numa expansão isotérmica, por exemplo, para um gás ideal. Então, o que a gente quer fazer? Então, vou dar um exemplo aqui, né? A gente quer calcular a variação de entropia, tá certo? Numa expansão isotérmica. Né? E vamos considerar sendo um gás ideal, certo? Um gás ideal. Como que a gente faz como que a gente calcula a variação de entropia? Então, a gente vai ver a expansão isotérmica, né? Vamos ver o que acontece. Bom, primeiramente, a gente pode colocar as premissas aqui. Se a expansão é isotérmica, o T é constante, tá bom? Essa é uma das condições, né, do sistema. Bom, o calor trocado, então, durante essa expansão isotérmica, vai ser o quê? A variação de energia interna do sistema. Mas isso a gente já viu, né, que lá da primeira lei da termodinâmica, que o ΔU, né, vai ser o quê, pessoal? Vai ser o Q mais o W. Né? Então, vocês estão tendo aí uma expansão isotérmica, tá certo? Que vai ser o Q mais W. Mas, pessoal, numa expansão isotérmica, certo? Não entra calor no nosso sistema. Isso significa o quê? Significa que todo o calor ele vai ser convertido em trabalho, né? Ou seja, que o meu ΔU aqui vai ser zero, né? O ΔU vai ser zero. Por quê? Nós temos uma expansão isotérmica, tá certo? Então, notem que na expansão isotérmica nós vamos ter esse tipo de situação. Bom, logo, então, se o meu ΔU é igual a zero, o Q vai ser igual, né, a menos W. Então, passei o W para cá, nós ficamos com Q igual a menos W. Então, a gente pode falar, assumindo que se o sistema
agora troca calor, né? Se o sistema troca calor de forma, eu posso falar sim, né, que o meu Q reversível vai ser igual a menos o trabalho reversível, tá bom? Então, nós temos aqui, gostaríamos daqui de ver certinho, né, que o nosso Q reversível vai ser menos o trabalho reversível. Então, a expansão, vamos ver a expansão né, do gás ideal, né? Então, nós temos aqui só nós acharmos o trabalho aqui, né, da expansão isotérmica do gás real. Como que a gente calcula o trabalho? Bom, vamos pegar aqui primeiro, deixa eu só fechar aqui, né? Vamos olhar então a expansão de um gás ideal, tá bom? Então, você vai ter uma expansão, você vai ter o aumento do volume, como ele é um gás ideal, ele vai respeitar a lei dos gases ideal, tá certo? Dos gases ideais. Então, vocês vão ter uma pressão inicial e uma pressão final, né? E aqui vocês vão ter o quê? Um volume inicial e o volume final. Pessoal, se vocês lembrarem da primeira lei da termodinâmica, né, nós temos o PV, né, que vai ser o trabalho, ou o PDV, né, que vai ser o trabalho. Então, o trabalho vai ser a área, né, dessa curva aqui. Tá certo? Bom, tudo bem. Como que a gente calcula, então, o trabalho? A gente pode calcular a área dessa curva, ou a gente pode fazer o seguinte. Como nós não temos, nós vamos fazer de uma maneira mais geral, né? Nós não temos o valor aqui da pressão e do volume, né? Porque a gente quer uma equação geral. A gente sabe, então, para uma expansão isotérmica, né? Que se nós temos o dW como menos PDV, certo? E o que nós temos? Aqui nesse caso, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos considerar, né, nós podemos trocar aqui o P, né, pela equação dos gases. Então, ficaria, o dW vai ser igual a menos nRT sobre V, dV. E agora é só a gente integrar isso aqui, né, pessoal? O integral desse lado aqui vai dar W, vai ser igual, o menos nRT sai da integral, então a gente pode escrever menos nRT, tá bom? 1 sobre V dV. Então, logo, o nosso trabalho vai ser o quê? A integral disso aqui, né? De um V inicial por um V final. Só a gente integrar 1 sobre V dV, tá certo? A integral de 1 sobre V dV é ln, então a gente consegue menos nRT ln de V final sobre V inicial, certo? Então, nós temos aqui o quê? O trabalho realizado pelo sistema, tá? Então, o trabalho vai ser menos RT ln de V final sobre V inicial. Então, lembrando que o trabalho de expansão aqui vai ser menos PDV, dW é menos nRT sobre VdV, o W vai ser a integral, né? Porque aqui eu já integrei o W, então nós temos o dW, então nós vamos ter W aqui. No final, o trabalho aqui nós vamos ter então menos nRT ln de V final, tá certo? Bom, mas o que a gente quer fazer? A gente quer calcular a entropia do nosso sistema, né? Então, para calcular a entropia do nosso sistema, eu já defini aqui, ó, que o Q reversível vai ser o menos W reversível. Tá bom? Bom, se o Q é o menos W reversível, então o meu ΔS vai ser o quê? O menos o trabalho aqui, tá certo? Então, o meu ΔS, variação aqui vai ser igual ao quê? Menos com menos, né? Menos aqui já é menos, vai ficar mais. Então, vai ficar nRT ln de V final sobre V inicial. Certo, pessoal? Então, aqui, olha só. Para você calcular, então, a expansão, o valor da entropia da expansão isotérmica, né? É só fazer o ΔS igual a nRT ln de V final, V inicial. Tá bom?
Recapitulando, lembrando então que numa expansão isotérmica, nós podemos usar a primeira lei da termodinâmica, né? Delta U é Q mais W, aqui o delta U vai ser igual a zero, tá? Então nós vamos ter que o Q reversível vai ser o menos W reversível. Estamos falando aqui da parte de energia interna. Bom, se a gente quiser calcular então a variação de entropia, nós temos que usar a definição, né? A definição aqui, ó, que o ds é dq reversível sobre t, tá bom? Então, fazendo isso, né, nós substituímos aqui, tá certo? Nós substituímos aqui, então fica fácil agora, né? Porque vai ser o q reversível sobre t. Lembre-se bem, lembre-se que nós vamos ter um fator 1 sobre t, tá bom, pessoal? Lembre-se que nós vamos ter o fator 1 sobre t. Isso é muito importante. Na hora que a gente substituir aqui, vai cortar o t aqui do ds, que é o dq reversível, tá bom? Então, olha aqui, ó, o q reversível, você vai ter um t aqui. Esse t, na hora que você for trocar, vai cortar aqui, ó. A gente não cortou, né? Então, tem uma divisão aqui por t, ó. Tá? Esse t corta, tá bom? Divisando aqui, ó, delta S, então vai ser NR LN de V final sobre V inicial. Tá? Nós tínhamos esquecido do T. Bom? Então, ficou fácil, né? Agora, vocês conseguem, então, calcular o valor do ΔS para uma expansão isotérmica, certo? Vamos escrever aqui de maneira mais organizada. Então, para uma expansão isotérmica de um gás ideal, o que nós vamos ter? Bom, primeiramente, o trabalho que nós calculamos, né, pessoal? Nós vamos ter o trabalho, então nós vamos ter que o menos Q reversível vai ser igual, né, ao W reversível, bom? E que isso vai ser o quê? NRT ln do volume final sobre o volume inicial, tá certo? E que o meu ΔS, como eu sei, né, que no caso que nós estamos falando aqui, olha, da definição, né, é o dq reversível sobre T, o ds. Então, eu vou ter aqui, ó, esse é o dq reversível, né, aqui falta um fator T, então esse T aqui vai sair, então logo o meu ΔS vai ser igual a NR ln de V final sobre V inicial. Bom? Então a gente consegue calcular tanto o trabalho, está aqui o trabalho, tá? Tá aqui o trabalho, menos RT ln de V final sobre V inicial, e o ΔS, que é o que a gente queria, NR ln de V final sobre V inicial. Vamos ver isso aqui na prática, como que fica, né? Vamos ver na prática. Olha aqui, vamos pegar então um outro exemplo. Vamos pegar aqui, ó. É mais fácil a gente aplicar aqui o conceito, né? Já com um exercício prático. Vou pegar um exemplo 2 aqui. Vamos calcular, né, o ΔS quando o volume de 1 mol de gás real, né, duplicar a temperatura constante. Então, calcule ΔS quando o volume de 1 mol de gás real duplicar a temperatura constante. Bom, pessoal, eu já mostrei para vocês aqui como que é a expansão isotérmica, né, de um gás perfeito. Então, nós temos aqui já todos os elementos. Mas como que eu sei que é a expansão isotérmica? Está aqui, ó. Nós falamos em T constante. Se T é constante,
Ou seja, o processo é o quê? Isotérmico. Então, é uma expansão isotérmica, tá? De um gás real. Então, ele quer saber o que acontece quando o V final, né, for 2 vezes maior que o V inicial. Então, nós temos essa informação também. O V final é igual a 2VI, certo? Ele quer saber o que acontece. Você expandiu o gás, duplicando o volume, ele quer saber o que acontece com a entropia, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Bom, de acordo com, né, o princípio de Clausius e até com relação ao processo de expansão, né, já presume-se o quê? Né, que o ΔS vai ser maior que zero, tá bom? Então, isso aqui é interessante. A gente já sabe que vai ser maior que zero pelo próprio enunciado. Vamos ver o que vai acontecer. Então, meu ΔS, ele fala 1 mol de gás, então meu N é igual a 1, tá certo? Então, eu vou colocar aqui 1, tá certo? Vou usar o R, 8,3145, né? E a unidade desse R aqui eu já vou colocar até aqui, ó. Joules, tá bom? Kelvin a menos 1, mol a menos 1, tá bom? Isso daqui é o nosso R, tá bom? Que é a constante dos gases, que está aqui, nós temos que considerar aqui na equação. Bom, ele quer saber o que? O Ln, né? Aqui nós vamos ter que colocar o Ln, V final é 2 vezes o inicial, então ele quer saber o Ln de 2. Ln de 2. Fazendo essa conta, o meu ΔS vai ser o quê? Vai ser 5,76 joules por Kelvin a menos 1. Então, pode ver que o ΔS foi 5,76 joules por Kelvin menos 1. Olha que o ΔS é positivo, pessoal. Certo? Então, o processo ele é espontâneo. O que mais que a gente aprende com isso? Aqui, ó, joules por Kelvin. Se vocês lembrarem da definição de entropia, né? Qual era a definição de entropia que nós fizemos aqui? Olha aqui. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do Q sobre T. Nosso dQ sobre T. Nós estamos falando de calor, que é energia, pela temperatura. Então, aqui o calor ele vai ser dado em joules, e aqui a temperatura ela vai ser dada em Kelvin. Tá bom? Então, é joules por Kelvin menos 1. Vamos ver se bateu. Bateu aqui, olha. É só fazer aqui que vocês vão ter. Joules por Kelvin menos 1. Como que eu sei direto aqui que é joules por Kelvin menos 1? Porque aqui é mol, né? Esse 1 aqui é mol. Tá bom? E aqui a unidade é mol menos 1. Se você cortar essa com essa, né, vai dar joules por Kelvin menos 1. Sai direto aqui. Tá bom? Então, o que nós vimos hoje foi, então, o conceito de entropia, né? A segunda lei da termodinâmica aplicada. Nós utilizamos, então, a entropia aqui, nesse caso, o conceito de entropia, para mostrar que o dQ reversível numa expansão isotérmica de um gás ideal é igual a menos o trabalho reversível, né? Aplicamos, então, calculamos, então, qual era o trabalho por uma expansão, né? O trabalho foi menos nRT ln de V final sobre V inicial. Aí o ΔS, né? Nós quase esquecemos aqui de cortar o T, né? O ΔS é menos o trabalho reversível, né? Só que é o dQ. Né? O dQ é quanto? dQ, ΔS é dQ sobre T. Então tem que dividir por T aqui. Né? A gente divide o dQ aqui e corta. Vai dar ln de V final sobre V inicial. Então, o nosso ΔS vai ser nRV final, né? nRV final sobre V inicial. E aí nós calculamos o ΔS quando o volume, né, ele de 1 mol de gás real, ideal. Coloquei real aqui, pessoal, na verdade é ideal, viu? É ideal. Tá?
um modo gás ideal, né, duplicar a temperatura constante. Então, nós temos aqui o valor, né, que está em torno aqui de 5,76 joules por Kelvin.